Você já acordou com um peso no peito sem saber por quê, ou ficou bravo com algo pequeno e, horas depois, riu como se nada tivesse acontecido? E se eu te dissesse que isso não é ser bipolar, mas sim algo muito mais comum e até útil para a vida? Hoje eu vou te mostrar como pequenas doses de estresse, pensamentos e hábitos moldam a sua mente, e como você pode usar isso a seu favor para se tornar mais forte emocionalmente. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar estratégias que podem transformar seu dia a dia e sua saúde mental, e eu prometo que você nunca mais vai olhar para suas emoções da mesma forma. Número 1. A vida te molda, mas você também pode se fortalecer. Sabe aquela pessoa que, desde cedo, precisou se virar sozinha e, na vida adulta, parece que nada consegue derrubar? Isso não é sorte ou genética milagrosa, é resiliência. Quando você enfrenta pequenos desafios desde cedo, seja na escola, no trabalho ou até nas relações, seu cérebro aprende a lidar com situações difíceis. É como se cada dificuldade fosse um treino emocional. Você aprende a se levantar mais rápido, a se recuperar melhor e a se proteger contra situações mais pesadas no futuro. E olha, isso vale para todos nós. A ciência mostra que pequenas doses de estresse, quando bem dosadas, ajudam o organismo a ficar mais resistente. Não estou falando de sofrer de propósito, mas de se expor a desafios controlados que te forcem a crescer. Se você quer fortalecer sua mente, começa com pequenas ações, resolver um problema difícil, tentar algo novo, encarar uma situação que te deixa desconfortável. Cada passo conta. Além disso, essas experiências moldam não apenas nossa mente, mas também nosso caráter. Quando você passa por dificuldades, aprende a tomar decisões mais rápidas e a lidar com a frustração de forma mais madura. É por isso que pessoas resilientes raramente se deixam abalar por imprevistos, elas já treinaram o cérebro para isso, sem perceber. E tem mais, quando você percebe que conseguiu superar desafios que pareciam impossíveis, isso aumenta a confiança interna. Essa sensação de "eu consigo" é como um músculo que, quanto mais você usa, mais forte fica. O cérebro aprende com essas experiências e começa a antecipar que você pode lidar com problemas futuros, reduzindo o impacto emocional de situações difíceis. Número 2. Estresse versus depressão. A ciência explica. Muita gente acha que depressão e estresse são coisas totalmente diferentes, mas na verdade, o cérebro reage de forma bem parecida nos dois casos. Pessoas com depressão apresentam alterações químicas semelhantes àquelas que vivem em estresse crônico. Mas calma, não estou falando daquele estresse de surto ou de raiva intensa, é aquele incômodo constante, aquela preocupação diária que vai minando seu bem-estar sem perceber. Pesquisas mostram que o estresse é, na verdade, o principal fator de risco para a depressão. Mas aqui vai o detalhe: pequenas doses de estresse são protetoras. É como vacinar seu cérebro contra momentos mais pesados. Estudos com modelos animais demonstram que quando você submete ratos a desafios controlados ou oferece estímulos que exigem atenção, memória e esforço, eles se tornam menos propensos a desenvolver comportamentos semelhantes à depressão. E se funcionam com ratos, pense no potencial para nós, humanos. Quando entendemos isso, começamos a perceber que não precisamos eliminar todo tipo de estresse da nossa vida, na verdade, não seria nem possível. O segredo está em aprender a lidar com ele, sem se deixar consumir. Pequenos desafios, como aprender algo novo, resolver problemas do dia a dia ou se arriscar em atividades diferentes, ajudam o cérebro a se preparar para situações maiores. E outra coisa, pessoas que aprendem a lidar com pequenas tensões diariamente desenvolvem uma imunidade emocional que faz toda a diferença em momentos críticos. É como se cada desafio fosse uma sessão de treino para a mente, tornando-a mais resistente e menos vulnerável aos impactos negativos de crises e imprevistos. Número 3. Pequenos desafios fortalecem você. Vamos trazer para a vida real. Quando você se desafia de forma saudável, seu cérebro cria conexões novas e se adapta melhor às dificuldades. Isso vale para tudo: aprender a tocar um instrumento, fazer exercícios físicos, praticar um hobby ou até mesmo lidar com situações sociais novas. Cada vez que você enfrenta algo que exige esforço e atenção, seu cérebro envia um recado: você consegue lidar com isso, está preparado para mais. É isso que os cientistas chamam de inoculação ao estresse. Assim como uma vacina prepara seu corpo para combater um vírus, pequenas doses de desafios emocionais e cognitivos preparam sua mente para lidar com dificuldades futuras. A diferença é que aqui o efeito é emocional e cognitivo, e você pode aplicar no seu dia a dia. Além disso, esses pequenos desafios ajudam a criar um senso de controle sobre sua vida. Quando você percebe que consegue superar dificuldades, mesmo pequenas, isso reduz a sensação de impotência e aumenta a autoconfiança.
O cérebro entende que você é capaz de reagir, e isso diminui o impacto negativo de situações estressantes no futuro. E tem outro ponto importante: superar desafios pequenos gera uma sensação de recompensa imediata. Essa sensação positiva ativa circuitos de prazer e motivação no cérebro, reforçando comportamentos que ajudam no desenvolvimento da resiliência. É um ciclo virtuoso que se fortalece com o tempo. Número 4. Pensamentos moldam suas emoções. Agora, vamos falar de algo que passa despercebido por muita gente: os pensamentos automáticos. Sabe aquele pensamento que surge do nada: não vou conseguir, sou incapaz, isso não é para mim? Eles têm mais influência sobre você do que imagina. Eles não surgem por acaso, normalmente, vêm de crenças que carregamos desde a infância e que nem percebemos. Esses pensamentos automáticos moldam suas emoções e comportamentos. Por exemplo, se você acredita que é incapaz de terminar um projeto, seu cérebro reage com desânimo, falta de motivação e até mesmo preguiça. Mas o oposto também é verdadeiro: pensamentos positivos ou neutros podem gerar ação e resiliência. E isso é algo que você pode treinar: identificar pensamentos negativos, questioná-los e substituí-los por versões mais realistas ou construtivas. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se deixar dominar por eles, começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Por exemplo, aquela voz interna que sempre critica seu desempenho ou compara você aos outros. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para quebrá-los e substituir por uma mentalidade mais positiva e produtiva. E aqui vai o segredo: não se trata de ser perfeito, mas de treinar a mente para não se deixar levar por pensamentos automáticos destrutivos. Cada vez que você consegue identificar e questionar um pensamento negativo, está fortalecendo sua resiliência emocional e aumentando sua capacidade de enfrentar desafios futuros com mais clareza. Número 5. Comportamento e rotina. O segredo para não se deixar levar. Muita gente acha que quando se sente mal, deve esperar o humor melhorar sozinho. Mas aqui vai um segredo: o comportamento influencia o humor tanto quanto o contrário. Se você se isola, não se exercita ou deixa de cuidar de si, o cérebro entende isso como sinal de que está tudo errado. Por outro lado, pequenas ações, levantar da cama, abrir a janela, fazer exercícios, tomar banho, enviam sinais positivos que ajudam a equilibrar suas emoções. Essa prática é conhecida como ativação comportamental. E é poderosa porque transforma seu dia a dia em pequenas vitórias. Cada ação recompensadora fortalece sua mente e te ajuda a lidar melhor com o estresse e com a tristeza. Por isso, se você está passando por um momento difícil, comece pequeno. Hoje arrume a cama, amanhã caminhe 10 minutos, depois tente retomar um hobby ou conversar com alguém que você gosta. Cada passo é progressão. Além disso, pequenas rotinas saudáveis ajudam a criar previsibilidade, o que reduz a ansiedade e melhora o humor. Quando o cérebro sabe o que esperar, ele consegue gastar menos energia reagindo a incertezas, deixando mais espaço para foco e motivação. E lembra, o que pode parecer simples, como tomar um banho ou abrir a janela, tem impacto real. São pequenas vitórias que se acumulam e mostram ao seu cérebro que você consegue agir, que é capaz de mudar seu estado emocional e que pode controlar sua vida, mesmo quando parece que tudo está fora de controle. Número 6. Fatores de risco e proteção. O equilíbrio que faz a diferença. A vida não é justa, e alguns fatores estão fora do nosso controle. Por exemplo, se você tem familiares próximos que sofreram com depressão, suas chances de desenvolver a condição aumentam. Mas aqui vai a boa notícia: isso não é sentença de vida. O que define muito do impacto desses fatores genéticos são as escolhas que você faz no dia a dia. Alimentação, exercício, qualidade do sono, redes de apoio, tudo isso age como escudo contra os riscos. Pensa assim: imagine um copo cheio de água. A torneira que pinga representa os fatores de risco, e o furinho embaixo representa os fatores protetores. Se a torneira pinga demais e o furinho não dá conta, o copo transborda, isso seria a depressão surgindo. Mas se você aumenta os furos ou reduz o fluxo da torneira, o copo não transborda, mesmo que fatores de risco existam. Pequenas ações diárias, como uma caminhada, ligar para um amigo ou praticar algo que você gosta, aumentam esses furos de proteção. Outro ponto importante: não subestime o poder de pequenas vitórias diárias. Cada hábito saudável, por menor que seja, soma. Alimentação equilibrada, exercícios físicos, sono de qualidade, hobbies e socialização criam resistência mental. O segredo é consistência, não perfeição. Pequenos hábitos criam grandes diferenças a longo prazo. E, sinceramente, reconhecer os fatores de risco sem se culpar é libertador. É diferente de se sentir preso ao passado ou à genética.
Saber que você tem ferramentas e escolhas que podem neutralizar o risco transforma a ansiedade em ação, medo em estratégia e vulnerabilidade em resiliência. Número 7. A pandemia e os desafios do mundo moderno. Se tem algo que a pandemia nos ensinou é que o estresse externo pode explodir de maneira imprevisível. A incerteza sobre saúde, dinheiro e futuro mexeu com a cabeça de todo mundo. Mas algumas pessoas lidaram melhor com isso do que outras, e a diferença está na preparação emocional que tinham antes desse período. Quem já tinha hábitos de autocuidado, redes de apoio e estratégias de enfrentamento conseguiu atravessar momentos difíceis sem sucumbir ao desespero. E não é só sobre a pandemia. Nosso mundo moderno está cheio de incertezas diárias, contas, trabalho, relacionamentos, trânsito, notícias ruins. O cérebro humano não lida bem com imprevisibilidade, então cada fator estressor aumenta o risco de ansiedade ou depressão. Mas se você fortalece suas estratégias emocionais, cria hábitos de enfrentamento e mantém uma rotina saudável, essas situações se tornam gerenciáveis, em vez de esmagadoras. Outro detalhe: a experiência de lidar com estresse no passado funciona como vacina emocional. Quanto mais você pratica resiliência, mais preparado está para enfrentar desafios inesperados. Pequenos problemas de hoje são treino para problemas maiores amanhã. É um ciclo que reforça sua confiança e capacidade de reação. E aqui entra o CTA. Se você ainda não começou a aplicar pequenas rotinas de proteção emocional, comece agora. Levante, mexa-se, conecte-se com alguém, faça algo que te dê prazer. Cada pequena ação fortalece seu cérebro e reduz os impactos do estresse. Número 8. Oscilações emocionais. Entender para lidar. A gente já falou sobre estresse e depressão, mas e aquelas oscilações emocionais do dia a dia? Acordar bravo e dormir feliz, ou o contrário, não significa que você é bipolar. Significa que seu cérebro está reagindo a estímulos internos e externos, e isso é totalmente normal. Estímulos externos podem ser coisas simples, como alguém esbarrar no seu carro ou perder um prazo. Internos são pensamentos, lembranças ou preocupações. O problema aparece quando essas oscilações são intensas, frequentes e duradouras. Aí elas podem evoluir para alterações de humor mais sérias. Mas a grande sacada é: a maioria das oscilações é pontual e passageira, e você pode aprender a observá-las sem se deixar dominar. Identificar o que provoca essas variações já dá um poder enorme sobre suas emoções. E sabe o que ajuda? Exercícios de autoconsciência e registro de emoções. Anotar como você se sente, o que desencadeou essas emoções e como reagiu ajuda a criar um mapa emocional da sua vida. Assim, você entende padrões e consegue intervir antes que a emoção te domine. Além disso, pequenas práticas como respiração, meditação ou caminhada podem reduzir os impactos dessas oscilações. Você começa a perceber que não precisa reagir automaticamente a cada estímulo e que pode escolher como se sentir e agir, mesmo em momentos desafiadores. Número 9. Pensamentos automáticos e crenças centrais. Lembra dos pensamentos automáticos que falamos antes? Eles estão profundamente ligados às crenças centrais que desenvolvemos ao longo da vida. Por exemplo, se você cresceu ouvindo críticas constantes, pode ter criado a crença de que não é capaz. Essas crenças não aparecem como frases claras na sua mente, mas se manifestam como pensamentos automáticos do tipo: não consigo, isso é impossível, ninguém gosta de mim. O poder desses pensamentos é enorme, eles determinam suas emoções, comportamentos e, em última análise, seu estado de espírito. Mas aqui vai a boa notícia: você pode reprogramar seu cérebro. Terapias, exercícios de reflexão e autoobservação ajudam a identificar crenças limitantes e substituí-las por versões mais construtivas. E não precisa esperar para mudar tudo de uma vez. Comece pequeno, perceba quando um pensamento negativo surge, questione se ele é verdadeiro e tente reformulá-lo. Cada pequena reprogramação reforça sua resiliência emocional e reduz o impacto das crenças disfuncionais. Além disso, compartilhar suas experiências e emoções com alguém de confiança também ajuda a quebrar padrões de pensamentos negativos. Conversar, rir, dividir preocupações e conquistas fortalece a mente e cria conexões que funcionam como um escudo protetor contra estresse e depressão. Número 10. Ação prática. Transforme pensamentos em comportamento. Agora que entendemos pensamentos, emoções e fatores de risco, vamos para o que realmente muda: ação. O comportamento é o que transforma pensamentos e emoções em realidade. Se você se sente para baixo, a primeira reação pode ser se isolar, mas pequenas ações podem inverter esse ciclo. Abrir a janela, caminhar, cuidar da casa, interagir com alguém ou fazer algo que te dê prazer envia sinais positivos para o cérebro e muda seu estado emocional. A ciência chama isso de ativação comportamental.
O conceito é simples: o cérebro aprende pelo feedback das ações. Cada vez que você faz algo que traz sensação de conquista, mesmo que pequena, seu cérebro reforça o comportamento positivo. Com o tempo, isso cria uma rotina de autocuidado e resiliência emocional. E o segredo final: não espere grandes mudanças ou soluções milagrosas. Pequenos passos, consistentes, são o que transforma a sua vida emocional. Hoje você levanta da cama, amanhã faz uma caminhada, depois retoma um hobby. Cada passo conta, e é assim que se constrói proteção contra depressão e estresse crônico. Se você quer fortalecer sua mente e criar resiliência real, comece agora. Aplique uma pequena ação que te desafie ou te dê prazer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo estratégias que realmente fazem diferença na sua vida.